no fim do dia, eu estava exausta, muito impactada com o que é a doença, o que representa o prognóstico, né? E eu falo, gente, como é que o mundo não parou para poder descobrir uma cura para essa doença que é tão impactante para as famílias, e você vai vendo as pessoas descobrindo o diagnóstico, como é que elas vão lidando, pessoas que estão com um diagnóstico mais avançado. E desde então, eu trabalho há 11 anos com associações de pacientes. Todos os dias eu converso com uma associação de pacientes. São muitas doenças que eu trabalho, enfim, mas, para mim, a doença de Huntington foi uma das mais impactantes da minha vida. Ela tem sido uma das mais impactantes da minha vida. Ouviremos agora a doutora Cristina Guimarães, especialista em políticas de saúde, que abordará o tema a importância dos dados para as associações de pacientes, destacando como a informação fortalece a construção de direitos e políticas públicas. Bom dia a todos aqui. É difícil falar depois do Mário. Eu fiquei muito comovida, e, em parte, porque, olha, eu não tenho familiar com Huntington, né? Eu estou aqui representando um trabalho que foi feito e que tem sido feito junto à Associação Brasil Huntington. Mas uma coisa que eu digo, desde que eu conheci a doença de Huntington, e o pessoal da BH sabe disso, é o quanto me impactou conhecer um pouco mais a doença. E esse dia, né, foi um dia que a gente passou o dia todo fazendo uma roda de conversa com familiares. Esse dia, eu falo com tanta gente, eu falo, gente, como, depois daquele dia, no fim do dia, eu estava exausta, muito impactada com o que é a doença, o que representa o prognóstico, né? E eu falo, gente, como é que o mundo não parou para poder descobrir uma cura para essa doença que é tão impactante para as famílias? E você vai vendo as pessoas descobrindo o diagnóstico, como é que elas vão lidando, pessoas que estão com um diagnóstico mais avançado. E desde então, eu trabalho há 11 anos com associações de pacientes. Todos os dias eu converso com uma associação de pacientes. São muitas doenças que eu trabalho, enfim, mas, para mim, a doença de Huntington foi uma das mais impactantes da minha vida. Ela tem sido uma das mais impactantes da minha vida, e, por isso, fiquei também muito comovida com o que você trouxe, porque me remete àquilo que eu ouvi e remete também às histórias que são transformadas em dados, que é justamente o que a gente veio fazer aqui hoje. Eu vou mostrar a minha apresentação, e eu queria dizer que a frase do Mário, né, de que não está sozinho, eu vim justamente falar aqui de quem não te deixa sozinho, né, das associações de pacientes, e aqui estou falando da Associação Brasil Huntington. E, muito mais do que falar da importância dos dados para as associações de pacientes, né, porque os dados para as associações de pacientes tiram a doença da invisibilidade. Mas o que a gente vê para a doença de Huntington é um número muito pequeno, são estudos, pouquíssimos estudos que são feitos no cenário nacional que possa dar visibilidade para a doença. Então, o que eu vou falar aqui hoje é a importância dos dados pelas associações de pacientes, que têm uma importância fundamental, inclusive de apoio público, para gerar essas informações que só as famílias sabem, que só as pessoas que passam pela condição sabem o que significa, o que representa cada dado daquele que vai ser apresentado depois pela Aparecida. Bom, aqui já foi dito, eu trabalho muito com associações de pacientes, e nesses 11 anos de trabalho com elas, eu consigo perceber o valor desse grupo para a sociedade. É muito importante uma associação de paciente, e é também outra coisa que eu fico falando para as pessoas. Gente, vocês não têm ideia o quanto é importante uma organização, uma comunidade que vai representar aquelas pessoas, que vai poder dar o acolhimento e o apoio. E, para poder mostrar o valor delas, eu sempre trago essa metáfora do rio aqui. E essa metáfora é a seguinte, a história.
que imagine que a gente está caminhando por um rio, né? A gente está passando por ali e tem alguém se afogando, né? Tem alguém pedindo socorro, a pessoa está se afogando. Qual que é a primeira reação nossa ao ver a pessoa se afogando? É tentar tirar aquela pessoa do afogamento, né? É dar aquele acolhimento, aquele apoio, aquele auxílio imediato. É o que uma associação de paciente faz quando alguém, por exemplo, tem um diagnóstico, né? Tem um diagnóstico e agora o que eu faço? Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me dar as informações? O que eu preciso saber sobre isso? Então, este acolhimento é o acolhimento que a associação de paciente dá, que é fundamental, que é um apoio psicológico, que muitas vezes também é um apoio material. A gente vê, por exemplo, casas de apoio, onde as pessoas passam meses vivendo ali para fazer seus tratamentos, onde muitas pessoas que têm problemas neurológicos, degenerativos, às vezes passam o dia em casas de assistência, porque a família precisa trabalhar, a família não dá conta, precisa deixar com aqueles cuidados, e a pessoa passa ali, ela tem o café da manhã, o almoço, ela tem o café da tarde, ela tem atividades, muitos aprendem um ofício. Então, esse é um apoio fundamental que a Associação de Paciente dá. Agora, imagine uma seguinte situação, uma outra, que você continua caminhando todos os dias por aquele rio e todos os dias tem alguém caído ali. Você fala, gente, aquelas pessoas que moram naquela comunidade estão se afogando por algum motivo, que não se sabe qual é ainda, mas e se eu não estiver passando aqui todos os dias para poder resgatar? E se ninguém estiver passando por aqui, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se afogar? E aí, alguém fala, bom, deixa, então, eu ensinar, pelo menos, as pessoas a nadar, para que, se elas caírem aqui no rio, elas consigam sair. E o que é isso que uma associação de paciente faz? É dar autonomia para essa pessoa. Então, quando a associação indica um caminho de acesso ao serviço, fala, olha, os centros de referência estão aqui, qual que é o trajeto? Depois do diagnóstico, você precisa fazer isso, isso e isso. Esse é o caminho para o seu tratamento. Aqui existem outras pessoas que passam pela mesma situação. Então, isso que a gente chama de um advocacy caso a caso. É aquilo que dá autonomia para as pessoas, para que elas consigam sair daquela situação, se elas não tiverem alguém do lado que possa fazer isso por elas. Mas essa informação, né, vendo as pessoas caírem todos os dias, levanta a pergunta, né, gente, mas por que essas pessoas estão caindo no rio? E aí, o outro trabalho da Associação de Paciente é investigar qual é a causa daquele problema, né? Por que as pessoas estão caindo no rio? Por que isso está acontecendo todos os dias? Por que essas pessoas não estão conseguindo o acesso com o neurologista? Por que elas não têm o cuidado multiprofissional? Por que elas não têm o apoio? Por que elas sofrem tanto esse preconceito? O que é que acontece? E aí descobrem que existe uma ponte e essa ponte está quebrada, ninguém está vendo essa ponte quebrada e as pessoas estão caindo. E aí, nesse momento, é o momento justamente em que elas vão procurar o apoio do poder público, que é o responsável por consertar essa ponte, né? Então, elas conseguem entender que a causa daquele problema é uma barreira estrutural do sistema e elas vão dar, que muitas vezes, às vezes o poder público não sabe, o poder público foi negligente, enfim, são várias possíveis causas dessa ponte estar quebrada. Mas esse é um trabalho muito importante de advocacy político, de políticas públicas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que as associações de pacientes fazem. E quando a gente traduz este valor em ações, a gente vê a quantidade de coisas, né, de atividades que uma associação de paciente faz. Então, naquele momento do auxílio imediato, é um acolhimento e apoio, é assistência que muitas dão, né, um apoio psicológico, por exemplo, que a BH faz. Muitas vezes é um apoio aí de fisioterapia, de fonoaudiologia, dos cuidados multidisciplinares, que não estão disponíveis para as pessoas na rede. Outra coisa é educação e informação, né? Dar informação para as pessoas, educar a sociedade sobre o que é a doença. O Mário falou, quantas pessoas seguem a página que você conhece do Brasil Huntington. É preciso que a sociedade conheça para eliminar, para reduzir o estigma e o preconceito
com as pessoas com doença de Huntington e com doenças raras, de forma geral. E pesquisa, né? Por isso, muito importante os dados pelas associações de pacientes, porque elas sabem quais são aquelas informações que são importantes, o que é que elas precisam, que tipos de perguntas a gente precisa fazer, e foi justamente isso que a gente fez nessa pesquisa. Essa pesquisa, a consultoria que eu tenho fez um trabalho técnico, mas esse trabalho jamais seria como ele foi se não tivesse o apoio da Associação Brasil Huntington para a gente saber exatamente o que é importante para a comunidade, para as pessoas e para os familiares. O que a gente precisa perguntar? O que é que falta? Quais são as dimensões importantes, né, que precisam ser consideradas e que a gente precisa mapear para poder mostrar para um gestor, para um representante do poder público, que essa doença existe, que existem problemas estruturais ali do sistema que precisam ser resolvidos. E a gente está falando de capacitação também, né? Muitas vezes os profissionais que estão atendendo, eles não sabem como tratar a doença. Isso eu vejo o tempo todo acontecendo, né? Associações de pacientes treinando profissionais de saúde para o cuidado com a doença, porque as pessoas não sabem. Elas não sabem o que fazer. E isso aconteceu comigo na roda de conversa. Cadê a Gorete? Está aqui? Gorete e a Tati, está ali fora. Quando eu falei, vou estudar a doença de Huntington para poder fazer essa roda de conversa. E aí, estudei, eu li as reportagens que foram enviadas para mim, eu li os materiais que a BH me mandou, e aí fui conversar com uma paciente. Quando eu comecei a falar com ela, eu falei, eu levei uma rasteira. E eu conto isso para todo mundo, porque eu falei, nenhum conhecimento lido de pesquisa chegou perto de 5 minutos de conversa com ela. Terminei, eu falei, gente, o que eu faço para fazer certo? Né? Como é que eu faço a pergunta de forma correta? Eu não sabia que a gente não pode fazer pergunta demais, que a gente tem que dar uma pausa, que muitas vezes a resposta tem que ser sim ou não. Eu não sabia disso. Então, é um grande aprendizado que a gente tem de aprender com vocês como é que a gente lida no dia a dia. E, por fim, o advocacy, que é fundamental, porque sem o advocacy, né, atendendo ali uma coletividade, vai ser aquela pessoa ajudando um a um. E a política pública tem o poder de ajudar todas as pessoas que têm, mesmo que a gente não conheça quem são essas pessoas. E o que a gente vai conhecer aqui é um pouco de quem são essas pessoas. E quando eu falo aqui, que a Aparecida vai falar agora, da importância desses dados, né, do quanto esses dados podem auxiliar a política pública, a gente tem o dado em todos esses momentos aqui desse estágio. A gente tem, num primeiro momento, o dado como história, né? A gente tem aquele dado qualitativo, onde as pessoas vão dizer, olha, este é meu sofrimento, essa é minha dor, é isso que eu passo, o que eu faço, né? Quando elas vão fazer perguntas, a gente tem depois um dado, naquele momento é um dado que ainda não está estruturado. A partir do momento que a gente começa a ver, gente, isso aqui é recorrente, essa situação é recorrente, as pessoas estão caindo no rio. É o dado como evidência, a gente já começa a estruturar o dado, a associação começa a estruturar o dado para falar, olha, aqui a gente precisa coletar esse dado de uma forma mais organizada para poder fazer alguma coisa com ele. E, por fim, esse dado utilizado como política pública, né? O dado utilizado para a gente discutir aqui quais são as barreiras, quem são essas pessoas que a gente não tinha até o momento, né? Quem são as pessoas com doença de Huntington no país? Onde elas estão? A gente não tinha isso mapeado. Esse é um mapeamento inédito. Então, esse dado como política pública, ele é fundamental para tirar a doença da invisibilidade, para poder mostrar para todo mundo que toma a decisão o quanto é importante que se tenha um olhar cuidadoso para essa doença, né, para as outras doenças raras também, mas aqui a gente está discutindo a doença de Huntington, o quanto é importante esse olhar, o quanto é importante esse cuidado. E agora vou passar, bom, depois a Aparecida vai falar, mas foi um momento, para mim, muito emocionante de estar aqui, de poder participar desse estudo, que eu gosto muito e admiro muito o trabalho da BH. Eu queria deixar isso aqui registrado, o quanto eu admiro vocês pelo trabalho que vocês fazem. E muito obrigada pelo convite, e obrigada, Teva, também, por toda a oportunidade até hoje. Obrigada, gente.